Estamos ministrando, já tivemos agora à tarde ali ministrando, e esse é o segundo culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acharam? Amém. Diga amém. Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança, que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, tendes paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde, pois, caístes. Arrependa-te e pratica as primeiras obras, porque senão brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor meu Deus e Todo-Poderoso Pai, diante da tua presença estamos reunidos mais uma vez para bendizer o teu nome, para glorificar-te teu nome. Ó Deus, diante de um Deus que é tremendo, nós nos curvamos, nos colocamos na posição de servos para te adorar nesta noite mais uma vez, pelo privilégio, ó Deus, que nos foi dado a oportunidade de levarmos, ó Deus, até aqui a sua palavra. Coube, ó Deus, o Senhor achar graça em meu coração e a minha vida para estar aqui, porque, meu Deus, o Senhor não vê como o homem vê, e por isso nós te louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos na tua presença. Então, Deus, fala conosco de uma maneira tremenda e poderosa. Abre, Deus, o céu nesta noite agora, e que nesta noite seja uma noite profética. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aplaude a Ele, se puderes, faça isso para glorificar o nome do Senhor. Agradeço a pastora Gislene que nos traga aqui. Que Deus lhe abençoe. Amados, esse texto que nós acabamos de ler trata-nos a respeito de uma carta enviada pelo intermédio do último apóstolo que não morreu, o apóstolo João, que segundo a Bíblia ele era chamado de discípulo amado, como também o apóstolo do amor. João escreveu o Evangelho, como também escreveu as 3 epístolas, e para ser mais preciso, também escreveu o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse significa revelação. A Bíblia diz que João, ele não era mais o mesmo jovem quando ele então começou a seguir ao Senhor. Ele já era um homem de aproximadamente 90 a 96 anos, quando ele é preso e lançado na ilha de Patmos. Esta ilha de Patmos era um ambiente que a qual só ia piores assassinos. Eles levavam para lá para poderem morrer na solidão, sozinhos.
João, sem nenhuma expectativa da terra, João é preso. Mais interessante que a solidão não foi motivo de conseguir bloquear o céu. O céu se abriu exatamente para João. João vai ter revelações do céu. Ele é arrebatado ao céu. Ele vê os livros que estavam selados, que é chamado de livros escritos com 7 selos. Quando você vê que o livro do Apocalipse fala deste livro que era selado com 7 selos, ele começou a chorar, porque ele viu que não tinha ninguém no céu e nem sequer na terra que pudesse abrir este livro. E a Bíblia é categórica em dizer que o próprio Jesus, ele aparece, os anciãos, ele aponta para Jesus e diz assim o texto: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quando o texto mostra que João recebe uma direção, uma diretriz da parte de Deus para escrever essas 7 cartas. Essa carta, incrível que pareça, ela não é direcionada para um povo a qual é chamado de grupos. Não, esta carta não é escrita para a irmã do ciclo de oração, nem do grupo jovem. Não, esta epístola, esta carta, ela é escrita, aleluia, ela é escrita pelo próprio João, segundo o próprio Jesus, que lhe e ordenou esta escrita para direcionar as 7 igrejas. E o que me chamou a atenção, que cada igreja ele escreve para o anjo da igreja. Entenda-se bem que se é o anjo da igreja, automaticamente fala-se que está escrito-se para o pastor da igreja. Por que as cartas não são escritas para as igrejas apenas, mas para o anjo da igreja? Porque o pastor o pastor, ele é responsável. Ele é alguém que Deus lhe colocou na terra para direcionar o rebanho. Eu não posso, vou falar, não posso jamais, eu ser o pastor, jamais usar de forma errada aquilo que Deus me deu, porque o meu compromisso ainda é com o dono da igreja, chamado Jesus de Nazaré. Essas 7 igrejas, das 7, nós lemos sobre Éfeso. E pela segunda vez esta igreja é citada, porque a primeira vez ela é escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, que tinha, na verdade, um templo chamado templo da deusa Diana, que era a deusa dos Efésios. Paulo, nas viagens missionárias que ele teve, na primeira vez que ele esteve em Éfeso, ele pregou a mensagem e foi expulso. Por que foi? Porque ele não entendia de batalha espiritual. Quando ele não conhecia batalha espiritual e não sabia qual era o demônio territorial, então ele é expulso. Pela primeira vez na história, você vai ver um homem que a qual pega e vai então viajar a segunda vez. Na terceira vez, ele viaja. Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele escreve não dentro de um palácio,
Ele escreve dentro da prisão. A igreja de Éfeso, capítulo 3, verso de número 14. E por esta causa eu me ponho de joelho diante de Deus Pai. Oh, glória a Deus. Quando o texto mostra que Paulo começa a escrever, você pode ver no capítulo 6 de Efésios que Paulo dá uma mensagem. E que mensagem é essa, pastor Alexandre? A mensagem é sobre batalha espiritual, para os crentes se revestirem da armadura de Deus. Porque se o ambiente é espiritual, o ambiente é tomado pela força espiritual, os crentes tinham algo vulnerável que poderia pará-los. Você entende bem que Paulo estava distante, estava em Roma, quando ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso. Paulo comprou esta briga espiritual para manter esta igreja aqui de pé. Esta igreja aqui foi então uma das igrejas que teve grandes batalhas espirituais, grandes guerras espirituais. Então, quando você abre a sua Bíblia, você vê que pela segunda vez é citado a igreja de Éfeso. João, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele escreve com propriedade. Entenda bem, a Bíblia diz que aquele anjo da igreja, ele recebe uma carta endereçada dizendo ao anjo da igreja que está em Éfeso: diz aquele que tem na mão, na destra, 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. 7 castiçais. No Antigo Testamento, no capítulo 25 do Êxodo, você vai ver que o Senhor estabelece, aleluia, um tabernáculo móvel, aonde se cultuava, adorava, bendizia o nome do Senhor. Dentro deste tabernáculo só tinha um homem que podia entrar naquele lugar, que era o sacerdote. O sacerdote ou o levita tinha porventura esta autonomia de entrar naquele santuário para então perdão de pecados, expiar o pecado do povo pelo intermédio do sacrifício. Mas também tinha ocasiões que o levita, ele acendia uma lâmpada tipo esta que está aqui no meu terro, que representa a menorá, o castiçal, que a qual representava a igreja. A igreja por si própria, ela não tinha como iluminar, mas o que fazia o menorá estar aceso era a quantidade de azeite que se colocava dentro da menorá. A menorá naquele tempo antigo representava exatamente a igreja e a posição que ela está. Quando você começa a abrir a sua Bíblia e começar a entender que Deus já tinha lá no Antigo Testamento mostrado para aqueles homens que eram responsáveis pelo culto ao Senhor Deus, tinha que ter no mínimo a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, aleluia, o santuário, que era o local do sacrifício, que tinha 3 entradas. Havia o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Para entrar no santo dos santos, aonde tinha a Arca da Aliança, tinha que passar pelo pátio. Passar pelo pátio, entrava, lavava a barba e as mãos, escute, lavava-se as mãos e molava o cordeiro, aleluia,
e com a mão cheia de sangue entrava no lugar santo. A presença já era tremenda no lugar santo. O sacerdote não era louco de entrar de qualquer maneira, porque sabia que Deus descia na nuvem, e esta nuvem tinha um nome chamada Shekinah. Shekinah não é glória, Shekinah é presença de Deus. Shekinah era a presença do Deus Altíssimo que descia sobre a nuvem de glória. Oh, glória a Jesus. Quando o texto mostra que o levita tinha que ter na mão a espevitadeira para tirar toda a sujeira da menorá, para poder o fogo voltar a acender, para que o fogo pegasse, ele tinha que ter no mínimo, porque eles estudavam a partir dos 5 anos de idade, ou 25 anos, até os 25, aos 30 anos, eles ganhavam uma espevitadeira para poder desentupir, aleluia, tirar todo o excesso de gordura para colocar azeite novo. Eu vou falar, e o texto diz que somente assim o fogo voltava a pegar. Existem pessoas que devem entender com clareza a Bíblia Sagrada para não cometer pecado, irmão, porque este livro aqui é santo, e santo é este livro, porque este livro fala com o homem, fala com o homem, para o homem e através do homem. O sacerdote não podia entrar de qualquer forma, como também o levita não podia entrar. E quando ele acendia a menorá, o vento que vinha do Oriente assoprava de lá para cá, e daqui a pouco a primeira acendia, a segunda acendia, a terceira, a quarta, a quinta e a sétima lâmpada acendia. Quando você começa a olhar para isto, uma parte introdutória, você começa a imaginar por que Jesus, ele tem na verdade uma necessidade de falar com esta igreja, porque tem pessoas que estão parecendo a igreja de Éfeso, ou a igreja que a qual ela tem até o castiçal, mas está completamente perdendo o fogo dele, está perdendo o fogo, está se extinguindo, e esta noite é a noite de voltar a acender os castiçais. Glória a Deus. O texto é muito explícito em mostrar para nós que este que mandou escrever, ele não apenas tem estrela na mão, mas ele anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele anda no meio das 7 igrejas, ele manda dentro da igreja. Se você observar, as 7 igrejas que são escritas na Ásia Menor, elas têm uma peculiaridade, porque o endereço vai para o anjo da igreja, e o texto é muito explícito em dizer que essa igreja tem algumas qualidades. São igrejas que a qual, segundo o texto, eles são eles têm trabalho, são perseverantes, eles não suportam os maus, eles colocam à prova quem se diz ser apóstolo, e aleluia, conhece quem é quem, sabe quem tem, quem não tem. Esta era a igreja de Éfeso. No verso 3, é uma igreja que sofre, é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que trabalha pelo nome do Senhor, que não se cansa do nome do Senhor. Agora me deixe falar, o que você mais vê é uma geração cansada, uma geração que mal fez para Deus e já está cansado. Eu vou falar, mal começou e já está cansado, mal começou,
já está no sono da indolência. Mal começou e já está, aleluia, se esgotando as forças. E o que a Bíblia diz sobre isto? Está escrito em Isaías 40, verso de número 29 e o 30 e o 31. Diz assim o texto: vós não sabeis que o Deus de Israel não se cansa, não se fatiga. A Bíblia diz no verso 30: os jovens eles vão se cansar, os que caminham vão se fatigar. 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus, aleluia. Diz o texto que esta igreja tem qualidades, mas tem defeito. E qual é o defeito dessa igreja? Deixou o primeiro amor. A igreja deixou o primeiro amor, ou seja, começou de um jeito e está de outro. Começou bem. Eu costumo dizer nas pregações que nem Coca-Cola, você compra uma garrafa de Coca, quando você abre ela, tem aquele gás. Deixa 5 minutos para você ver, ela acaba o gás. Tem crente assim, crente Coca-Cola. Ele começa com gás, ele começa com tudo. Não vou fazer para Deus a obra, vou evangelizar, vou fazer visita nos lares, mas eu não sei o que acontece com essa geração, que na primeira oportunidade Deus abre uma porta de emprego e o crente some da igreja, desaparece da igreja. Eu falo e vou falar, eu tenho experiência para falar isso aqui, tenho bagagem. Não pode pegar de novo, não. Olha para a minha experiência. Eu em 2010 comecei a trabalhar para um homem e não tinha tempo de ir para a igreja. Deus me parou na terra, Deus deixou a porta para mim. Eu entendi depois, com o tempo, que Deus me queria na obra dele, e eu queria trabalho, eu queria serviço. Eu morei 10 anos em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. Eu sou carioca, apesar de ser carioca da gema, nascido e criado no Rio. Eu morei em Minas. Nesse período que morei em Minas, eu passei por algumas experiências. Trabalhei em alguns lugares. E nesse ano de 2010 eu trabalhei numa doceria famosa da cidade, pastora. Uma doceria famosa, pastor, doceria famosa. Se tu chegar em Juiz de Fora e perguntar onde fica, doceria Brasil, todo mundo me informa. São mais de 3 décadas. Começou da parte do pai, começou da parte do avô, do pai e dos filhos. 3 gerações que a qual estão trabalhando para essa doceria. Eu comecei então a trabalhar. Eu passei na primeira semana que eu fiz então a entrevista. No primeiro dia da entrevista eu estava 100% bem, mas quando foi 5:30 da tarde para 6, eu tive uma febre. Quando eu fui ver, eu estava descascando meus lábios, minha pele estava descascando, eu estava com dengue, não sabia. Naquele dia eu fui tentar entender por que eu estava com febre. Naquele dia passou sexta-feira, sábado, domingo, fui ministrar a palavra do Senhor numa igreja. Deus me deu graça e força para pregar, porque eu estava com tanta febre, nada parava no estômago, tudo que eu comia passava mal, sentia mal. E aquele dia fui pregar e não sintoma de nada, mas quando acabei de pregar, acabei de ir no banheiro direto e vomitei. Mas quando chegou a semana seguinte, fui trabalhar. Primeira semana, terceira semana, quarta semana, 45 dias contados no relógio e também no calendário que eu trabalhei naquela empresa. Eu fui falar com um pastor, amigo meu. Ele disse assim: pastor, Deus sabe o que faz, nós não entendemos nada.
O nosso problema é querer entender Jeová. Jeová não entende, eu não entendo, você não entende como Jeová trabalha. Queremos questionar, irmão, o que Deus faz, e nós não sabemos o que Deus quer fazer. Eu encontrei com outro amigo meu, pastor Edson. Ele olhou para mim e disse assim: pastor Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Eu estou indo para Bicas. O senhor quer ir? Eu falei: pastor, estou desempregado. Eu não perguntei se você está desempregado. Eu estou te perguntando se o senhor quer ir. Eu falei: pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu não estou perguntando se você tem dinheiro. Eu estou perguntando se você quer ir. Eu falei: já que o senhor está me convidando, eu vou. Fui para Bicas, ele pagou minha passagem, Deus abriu portas. E de 2010 para cá, aleluia, Deus tem me sustentado. Tenho feito aquilo que Deus me mandou fazer, porque o meu compromisso ainda não é com quem come feijão. O meu compromisso não é com quem come arroz e farinha, não. O meu compromisso ainda é com o dono da obra, que é Jesus. E quando eu entendi que Deus me queria que eu voltasse para a obra, eu parei e comecei a fazer a obra de Deus. Tem crente que Deus não pode abrir uma porta para ele, porque se abrir uma porta, ele desvia. Se abrir a porta para ele, ele sai da direção de Deus. Tem crente que Deus prefere ver na prova, mas crente, porque se abrir uma porta para ele, ele chuta o balde. Deus prefere ver crente passando prova mais fiel do que ver crente com dinheiro no bolso, mais frio do que o frio no gelado. Tem crente que perdeu o senso, os castiçais se apagaram, o azeite acabou. Eu venho nesta noite na autoridade da Bíblia Sagrada, porque eu estou debaixo da autoridade deste livro aqui, para lhe dizer que Deus está procurando crentes para poder entender que é preciso voltar ao primeiro amor. Como eu, voltar ao primeiro amor. Lembra quando você começou a ver? Você lembra quando você começou? Você era mais simples. Você parava para ouvir e falava menos. As coisas mudam e nós queremos falar mais do que ouvir. A Bíblia fala que nós temos que ser tardio no ouvir e apto para falar. Eu aprendi com o meu pastor que nem tudo eu posso usar a tribuna para falar, porque aqui não é a minha casa. Na minha casa eu ponho regras para falar, falo o que eu quero falar, mas aqui não, aqui é a tribuna de Deus. E na tribuna de Deus eu tenho que falar aquilo que Deus quer que eu fale, porque se a palavra é dele, a palavra não tem curva. Este livro aqui parece a revista Isto É, parece revista Caras, parece revista Veja, mas este livro é a palavra do Pai, a palavra do Filho e a palavra do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Quando João escreve, olha só, 4: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra de onde caístes e arrependa-te. Arrependimento é a mesma coisa do que você regressar, regredir. Eu não sei se você deve lembrar com certeza, quando se tinha aquelas fitas cassetes, que você rebobinava as fitas tinham que pegar e voltar do começo. Antigamente nós usávamos isso, fita cassete, não é verdade? Então, revolver-se as fitas, fazer rebobinar, melhor dizendo, para recomeçar. Arrependimento não é um sentimento de nós sentirmos um excesso de uma meia culpa, não. Que tem pessoas que acham que
arrependimento é aquela meia culpazinha, está todo errado, mas acho que não está errado. Acho que só ele pecou, só foi até aqui. Não, Deus está dizendo, você não pecou só aqui, você caiu. E se você caiu, você precisa se levantar, precisa de ser curado, precisa de ser sarado. Por isso que você abre a Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7:14. Quem conhece Bíblia sabe. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Esta oração quem faz foi um dos maiores reis da história, Salomão, filho de Davi. Ele construiu o maior templo para Deus. Só que não adianta você ter um templo bonito se dá tudo errado. Você tem que entender que o templo é para Deus, mas o maior templo que Deus quer somos nós. Está escrito em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. A Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que você pisa é santa. A Bíblia diz que Deus vem recapturando, falando para Josué: tira a sandália, o sapato dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então, ou seja, dentro desta palavra arrependimento, foi a pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento não é a minha culpa. Arrependimento é você voltar aonde você caiu, regressar, recomeçar, regredir. Porque lembra-te de onde caístes e arrependa-te e pratica as primeiras obras, porque senão brevemente a te virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Interessante isso, né? Como Deus ele pega esta palavra e dá para nós uma lição aqui interessante. Já estou terminando. Lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Quer ver uma pergunta? Quem começou aqui? Quem tem muito tempo de cristão aqui? Quem começou a fé? Quem começou? Eu já nasci e criado numa igreja. Minha mãe está aqui, essa aqui é minha mãe. Nascido e criado na igreja. Nascido no meio de uma favela do Rio de Janeiro. Aleluia. Nascido numa das piores favelas do Rio de Janeiro. Nasci, cresci e ali comecei a caminhar na presença de Deus. Conheci, vivi, tive experiências com Deus. Comecei. Todo começo, irmão, diz a Bíblia que Paulo escreveu a Timóteo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Ele teve um começo. A nossa trajetória tem um começo, nossa trajetória tem um meio e a nossa trajetória tem um final. Você não pode saber o final se você não saber o começo. Quando você começa a ver que Deus manda, Jesus manda João escrever dizendo: fala para esta igreja, não, fala para o anjo, fala para o pastor da igreja, fala para a igreja também junto com o pastor, que o pastor representa a igreja. Fala para ele voltar a primeiras obras. Ou seja, o que eu quero lhe dizer nesta noite
vou terminar, daquilo que Deus colocou no meu coração, que é a sua lamparina. A sua lamparina, o seu castiçal, a sua menorá não pode ser apagada. Deus quer que nós voltemos. Fique de pé, você que pode. Quero fazer uma breve oração com você.